Oi gente, tudo bem? Marcelo Monteiro. Este vídeo é só para eu falar um pouquinho a respeito de algumas sensações que eu estou tendo no momento a respeito da humanidade, das pessoas. Eu estou aqui em frente ao shopping na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Uma chuva, são 20 graus agora, esquentou um pouquinho, mas esteve bem frio. Esses dias aí a gente, diante de tantas notícias aí que a gente acaba vendo e na mídia, a mídia noticiando muita coisa trágica, né? Muitos problemas sociais acontecendo, guerras iminentes e uma série de outras coisas aí que afetam diretamente a gente. Inflação crescente, preço dos alimentos absurdo, muitas pessoas perdendo a esperança, a expectativa, muita gente sofrendo por conta disso, a autoestima de muita gente baixa porque a sua credibilidade vem decaindo em função de muitas coisas que são colocadas nas redes sociais. Isso afeta diretamente o psicológico de muita gente, ou seja, de alguma forma direta ou indireta, muitos de nós estamos sendo atingidos por várias situações, né? Seja no campo econômico, político, moral, financeiro e por aí vai, até familiar, né? O mundo dos negócios também não é diferente. Mas eu vinha conversando, por exemplo, essa semana agora foi uma semana onde eu ouvi muitos relatos, pessoas, e a gente acaba coletando ali um pouco de informações do sentimento das pessoas a respeito dessas coisas, né? A gente acaba capturando o que a pessoa gostaria de falar, mas não consegue se expressar, e a gente em contato, uma vez que eu também entrei em contato diário com muitas pessoas, e nessas conversas a gente acaba pegando o espírito de como é que tá as pessoas, né? Como elas estão se comportando por dentro, e isso muitas vezes reflete também, né, no externo. E eu conversando especificamente com uma pessoa, ele me falou: Marcelo, eu perdi a esperança nas pessoas, não confio mais em ninguém, não dá para acreditar na política, não tenho mais nenhum tipo de esperança que isso que está acontecendo agora vai se melhorar, e sim piorar. Daqui para frente é só para trás, como ele mesmo falou, dando uma justificativa de que vão ser bem piores. Então ele começou a falar dessa forma assim, e eu fiquei ouvindo ele, e ele se expressando bem indignado assim, de que confiou em muitas pessoas, confiou o seu voto em político, investiu achando que a economia ia ser melhor, e passou a virada de 24 para 25 desejando a todo mundo bons sucesso, né? Desejando às pessoas ali bons momentos de prosperidade, de vitória, como ele mesmo falou, e ele está se sentindo frustrado. E eu vi esse amigo e a gente trocou uma ideia rápida, mas depois no meio do caminho eu vim pensando, mas o que tem acontecido realmente nas nossas vidas assim é uma coisa muito alarmante, né? Muito trágica também, porque a gente não sabe para onde que o mundo está rumando, para onde o mundo está indo, numa situação aonde existe um conflito de nações, conflito também externos. Para você ver a grandiosidade de tudo isso aí, não se resume apenas a uma questão pessoal, mas é questão global também, e a global afeta também no nosso interno. Então a gente pode perceber que muitas coisas onde nós estamos conectados, estamos ligados, tipo a economia, tipo a política, tipo as redes sociais, tipo os nossos familiares, tipo até a nossa própria fé, tipo as questões mundiais aí, todas elas estão conectadas, tão próximas hoje, que tudo isso faz muita diferença no nosso dia a dia, porque mexe com nossa capacidade de alimentar um mundo melhor, entendeu? Então foi o que eu senti naquele rapaz ali que a gente estava conversando. Mas só que eu tenho um posicionamento diferente. Eu acho que, primeiramente, que o grande responsável por uma construção de sucesso, ou então uma construção de dias melhores para a gente, começa dentro de nós, entendeu? É como se fosse algo que fosse construindo de dentro para fora. Você precisa também
arrumar a sua casa, como diria meu pai, né? Arrumar o seu quarto, começar internamente, começar dentro de você a reorganizar certas coisas, entendeu? Porque se o mundo está assim, o culpado não é você, com certeza. Mas você pode consertar aquilo que está dentro de você, que é possível. E uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte: comece realizando aquilo que é possível. Se dentro de você você consegue melhorar, se você consegue transformar, reorganizar, disciplinar dentro de você, você já começou pelo primeiro mundo, que é o seu mundo. E depois isso vai se externalizando a ponto de atingir as pessoas ao teu redor. Entendeu? Então assim, o mundo não está perdido. Se você achar que o mundo é tudo isso que está à sua volta, você está errado. Porque o mundo, ele começa com você, como centro deste mundo, desse universo, começa com você. Então, a gente precisa entender que esses pequenos detalhes da nossa vida, no dia a dia, quando a gente acorda feliz, quando a gente se reeduca financeiramente, quando a gente faz as pazes com uma pessoa da família, quando a gente corrige certas rotas nos negócios, quando a gente acaba não se metendo mais em confusões políticas, em redes sociais, e começa a visualizar outras coisas boas da vida, como fazer um camp, como sair um pouquinho daquela rotina estressante e viver outras coisas mais legais, assim, você começa a mudar também. A tua mente começa a dar uma arejada, ela começa a florescer ideias novas, ideias mais, sabe, mais importantes para o teu dia a dia ser melhor. Porque o que está acontecendo é que a gente vive no meio de um turbilhão de coisas, de ideias, de tempestades, de palavras, de frases, de negociações, de coisas, um monte de movimento acontecendo dentro da gente e ao redor da gente, e a gente vive muito isso e toma para si como se aquilo fosse nosso, entendeu? Mas o primeiro ponto, como eu falei para vocês, é uma reorganização interna, onde você começa a colocar os pingos nos is dentro de você, onde você começa a organizar a tua vida como um todo. Você sabe que nossa vida é dividida como se fosse uma pizza, vários pedaços, e que tal você começar a organizar cada pedacinho, cada parte financeira. Você tem algum problema, tem débito, gasta muito, tem compulsividade, começa a diminuir isso, começa a guardar dinheiro. Se você tem um problema familiar, começa a pedir perdão, de repente começa a se socializar mais com as pessoas da família. Se você tem algum problema a nível de saúde, começa a fazer uma academia, entendeu? Então são esses processos internos aí que eles vão desencadear num mundo melhor, aquele que é o seu. Entendeu? Isso não quer dizer que você tem que estar fechado no seu mundo. Significa que você começou pelaquilo que é mais prático, que está mais fácil de resolver. Porque se a gente for olhar pelo contexto geral, aquele rapaz que eu conversei com ele tem razão. Se a gente for olhar pelo mundo como um todo, aquele rapaz tem toda a razão. Mas ele esqueceu de olhar para dentro de si, né? De repente, a gente pode olhar para... Tem muita gente, eu estava conversando também com outra pessoa esses dias, e disse: olha, a vida de vocês é muito boa, porque vocês, juntos, vocês ganham 5 mil reais aqui. Então, pai, mãe e filha, 5 mil reais. Então, imagina que tem pessoas, e a média salarial do Brasil é muito baixa, a ponto de ter gente que ganha 400, 500 reais por mês para sustentar uma família. Assim, tem gente que paga aluguel, que não tem casa para morar. Então, são vários contextos aí onde você muitas vezes é um vencedor, onde você muitas vezes tem um bom e do melhor, e só precisa encontrar essa felicidade ao olhar nisso, né? Você precisa encontrar essa coisa boa, o lado bom disso. Tá chovendo, mas eu tô em casa pelo menos, entendeu? Tem muita gente que não tem casa. Talvez você esteja reclamando do seu carro que é 10 anos mais velho do que os outros, mas você tem um carro, você pode se locomover. Talvez você esteja reclamando de uma gripe, mas você já prestou atenção que tem gente que está no hospital com câncer, ou então está na fila do hospital que não foi nem atendido ainda. Então são coisas que a gente precisa olhar para dentro de si, organizar, mas também agradecer, também olhar para o lado bom e entender que, apesar dos pesares de tudo que está acontecendo, de toda essa demanda de confusão, problemas no mundo, a gente ainda tem
esperança sim. E ela pode começar por dentro de cada um de nós, começar com nós, porque nós somos parte disso tudo, entendeu? Então, se nós somos parte, a nossa parte a gente precisa fazer, a gente precisa reconhecer, agradecer. Tem pessoas que você precisa sim dar mais atenção, conversar mais, sorrir mais. E você precisa também entender que nós vivemos não só de coisas materiais, mas também de pessoas, de contatos sociais. Isso daí é muito importante, porque são essas pessoas aí que você troca aquele calor humano, né? Que você troca ideia, que você sorri, que você tem simpatia. São outros humanos, então a gente precisa um dos outros, a gente precisa sempre estar junto. Então aquele senhor, aquele jovem que eu conversei com ele tinha tudo isso que eu estou te falando, mas ele estava reclamando de tudo que estava acontecendo globalmente e ele não tinha mais esperança. Eu já vejo que nós precisamos de muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar, mas muito já foi feito e nós estamos bem se comparados a outras pessoas. Então minha palavra nesse dia chuvoso, dia 15 de junho de 2025, é para você que está desesperançoso, de repente não tem nenhuma expectativa e fala que não tem amigos, que não tem dinheiro, que não está nada funcionando, que está tudo muito ruim, muito caro, muito difícil. Comece a fazer aquilo que é possível. Comece com você e depois você vai ver que isso vai irradiar entre as pessoas ao teu redor. Então, por aí, a princípio você já estaria vencendo muitas das guerras, tá bom? Então, meu forte abraço a todos aí, Deus abençoe e tchau, tchau.